Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e mais uma vez aqui com vocês para prosseguirmos nessa nossa viagem fantástica, que não é fruto de imaginação, ela está registrada de alguma forma na Gênese, no percurso do Antigo Testamento e é confirmado também no Novo Testamento. E é isso que eu pretendo trazer para vocês, esse paralelismo que nos levam ao mesmo local. Nós estávamos falando sobre os desdobramentos da morte de Abel e a expulsão de Caim do Éden. E também o que aconteceu, quais os desdobramentos. É bom eu ressaltar que, embora Caim tenha sido exilado nas terras distantes, alguns dos seus descendentes permaneceram lá. Lembrando que Caim, ele era protegido, tutelado por Ninurta. Então, alguns dos seus descendentes ficaram lá. Vocês encontrarão essas informações de uma forma mais sucinta, mais enxuta, no livro da Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 4. E a partir do versículo 9 é que vai contar toda o desenrolar dessa história da expulsão. E então o Senhor pergunta para Abel: onde está o teu irmão? Desculpa, Caim. O Senhor pergunta para Caim: onde está o teu irmão? E Caim responde: por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Eu não sei. E aí então o Senhor responde, né? E o que você fez? Porque a voz do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora você é maldito, ou seja, ali já estava bem claro para Caim que o Senhor já tinha conhecimento do que havia acontecido e como, não sei se eu já falei, na verdade quem conta para Enki é o Adapa. E aí lá no Antigo Testamento ainda está, e quando lavrares a terra, ela nada produzirá e você irá vagar pelo mundo. Então, seria uma maldição. Aí Caim responde: eu não vou aguentar esse castigo tão pesado, porque hoje o Senhor está me expulsando desta terra e terei que andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo, porque qualquer pessoa que me encontrar com certeza me matará. Aí o Senhor responde, né? Isso não vai acontecer, pois se alguém te matar, 7 pessoas da família do matador também morrerão. Bom, prosseguindo aqui com aquilo que a gente colocou já em outros vídeos, sobre que eram vários deuses e não apenas um. Porque eles eram, como eu diria, ali existia ainda uma comunhão entre os dois clãs. Então, quem estava falando realmente para ele não é o Senhor que todo mundo e que a teologia judaico-cristã entende, mas sim era Marduk que estava amaldiçoando Caim, porque Abel era o seu tutelado e Caim era tutelado de Ninurta, que era filho de Enlil. Então, Enki também lutou e defendeu o exílio para terras bem distantes, porque de alguma forma não, de toda forma, Caim era o seu neto e ele tinha amor à sua descendência. Então aqui, nesse caso, nessa passagem, é bom que se diga que quem fala não é o Senhor do governo, que seria Enlil, e sim Marduk e
Enki. E aí, em seguida, o Senhor, né, coloca um sinal na testa ou na face de Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Eu digo que Ninjinzida, ele vai alterar o DNA de Caim, para que ele fosse distinto de outros seres. Porque lá até hoje, se nós observarmos nessa região ali, onde Irã, Iraque, enfim, aquela região, Oriente Médio, os homens têm fartos cabelos negros e também longas barbas. Para eles, barba significa um status muito importante. Lá na antiguidade, nós vamos ver isso mais na frente, no caso do rei Davi, onde os soldados de Davi foram presos, feitos cativos, e como castigo rasparam as suas barbas e deixaram as suas nádegas de fora. E isso era a desmoralização total. Era melhor ter matado. O pensamento deles era assim, era melhor morrer do que passar por essa humilhação tão grande. E aqui, nesse caso, o grande castigo de Caim também foi ser imberbe, ou seja, ele tinha extrapolado o principal mandamento, que era não matar, naquele período lá atrás. E assim, o castigo foi, então, ele não ter barba, que era uma humilhação muito grande. Bom, quando ele vem ele é expulso, e eu digo que Caim, ele veio para as Américas, né, para o continente americano, e a esposa dele se chamava Awan. Esse nome não consta na Gênesis bíblica, mas ela consta nas tabuletas sumérias. Por isso que eu falo que a esposa dele se chamava Awan. E ele então vai para esse lugar e ele edifica uma cidade para o seu filho primogênito, ou seja, o primeiro patriarca depois de Caim, que se chamava Enoque. Então, depois de Enoque, não é o Enoque que eu vou falar já já. Então, Caim teve um filho chamado Enoque, ele funda uma cidade, e aí então vão surgir os seus descendentes. Na 6ª geração, depois de Caim, vai nascer Lameque. E Lameque, ele era casado com 2 esposas, Ada e Zilá. E aí, nessa região para onde ele foi exilado, essas mulheres tiveram filhos. Então, a Ada traz ao mundo Jabal, e a Ada traz Jubal. Então, eram 2 nomes meio semelhantes, e eles também trouxeram ou levaram para essa região muitos conhecimentos da pecuária, das artes, da música. Então, é uma importante contribuição em todos os sentidos aqui no continente americano. Então, lá nas tabuletas, fala que eles trouxeram o conhecimento do órgão e da harpa. E depois, a segunda esposa, a Zilá, né, esposa de Lameque, ela deu à luz a Tubal-Caim, que iniciou, então, o conhecimento da fundição de cobre, sim, de metais, né? O minério de metais, a fundição, o preparo de cobre, ferro e ouro. Então, eles continuavam ainda dentro do programa de
de levar ouro para o país do mundo, para o mundo deles. E Lameque chamou suas 2 esposas e confessou que tinha assassinado 2 homens, o primeiro porque o feriu e o segundo porque deu um pisão nele. Ou seja, novamente acontece algo muito grave na própria descendência de Caim. E ele foi condenado e julgado pelo conselho, e ele foi condenado 70 vezes 7 vezes, ou seja, um número infinito de vezes. Então a gente sabe que numa só vida ou período de caminhada terrestre é impossível uma pessoa ser amaldiçoada por 70 vezes 7 vezes, ou seja, seria um número impossível. Então ele foi banido, né? Bom, mas a contribuição do tronco de Caim, ela foi muito importante para toda a humanidade também. Segundo registros históricos, o continente americano começou a se desenvolver entre 20 ou 35 mil anos. Então, já o continente americano já tinha habitantes aqui já tinha um caminhar de seres humanos que estavam de alguma forma evoluindo. E alguns especialistas, eles trabalham com a data de 50 mil anos. Com certeza o mundo foi, vamos dizer assim, populado bem antes disso. Mas então existem registros dessa data. Por volta de 17 e 16 mil anos, foram encontrados objetos que eram para defesa. Então, eram pontas de flechas, facas pontiagudas, mas ainda era feita em pedra. E aí, a partir de 10 e 9 mil anos, já foram substituídos por utensílios mais arrojados, mais bem terminados, mais bem acabados. No fim do período paleolítico, que é 10 mil anos atrás, eles já desenvolviam as técnicas de produção agrícola, bem como agriculturas, formas de agriculturas, onde até foram encontrados pelos cientistas vestígios de plantação aqui no solo americano, do continente americano. Se eu fosse trazer para vocês tudo o que os arqueólogos, eles trouxeram de conhecimento, nós iríamos ter um desdobramento muito grande, mas já dentro da arqueologia mesmo, né? Mas existem fatos que corroboram com tudo o que está escrito no Antigo Testamento, nas tabuletas, nessa documentação mesopotâmica ou suméria. Voltando então lá para Adapa e Titi, o que aconteceu? Então, esse foi o desdobramento do que aconteceu com Caim, enquanto Adapa e Titi, eles ficaram muito tristes, mas eles passou algum tempo para eles, para nós, muito tempo. Então, nasceu para eles um filho, né, que nas tabuletas se chama Sati, e no Antigo Testamento se chama Sete. É o Sete bíblico, que significa o que ata a vida de novo. Então, a Titi, que seria, vamos dizer assim, né, não é a Eva, né, mas muitas pessoas atribuem ela a Eva, ela coloca então o nome desse filho de Sati ou Sete, que realmente foi aquele que atou a vida de novo, ou seja, eles tiveram novamente ali a composição familiar. Além de Sete, eles tiveram 30 filhos e 30 filhos. Então, na minha conta deu 61, que depois de Caim e Abel. E eles foram agricultores e pastores que beneficiavam tanto os deuses Anunnakis quanto os terrestres civilizados. Até então, eles não classificavam, os terrestres não classificavam esses visitantes ou esses colonizadores
com nenhum nome. Eles simplesmente, eles reverenciavam só. Bom, passou um tempo para eles, pouco, mas para nós é muito também, e nasceu Enos, né? Que traduzindo é professor da humanidade. E a Dapa então conta para esse filho, passa para esse filho todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele viu em Nibiru, quando ele foi levado, quem era Anu, quem eram eles. Então, Eno sabia de tudo. Bom, também a Dapa, para Enos, ele ensina a escrita e cálculos. E os descendentes de Enlil também foram os seus preceptores, ou seja, aqueles que iam encaminhá-lo, e revelaram mais costumes e tradições desse mundo distante. Então, Enos também sabia de muita coisa desse mundo distante. Enlil, lá em Nibiru, ele teve um filho com Animá, que é a sua meio-irmã, que é Ninurta. Quando ele casou aqui na Terra com a Sudi, que era uma que estava na expedição de medicina, de enfermeiras e médicas que veio com Animá, ela casou com ele aqui na Terra. E aí nasce o segundo filho de Enlil, que é Nanar. E aí, quando Nanar, nesse período, Enlil o nomeia o Major da Terra, ou seja, ele tinha uma hierarquia bem importante dentro do escalonamento dos deuses. E é Nanar que vai mostrar para Enos também o conhecimento da perfumaria, dos ungüentos, da coisa olfativa. E Ishkur, que era o filho caçula, filho caçula de Enlil, também chamado de Haddad, ele ensinou o preparo dos elixires, ou seja, bebidas, porque eles amavam o vinho, mas nós entendemos vinho como só vindo da uva, mas outras frutas também podem ser quando processadas, também podem ser chamadas de vinho. Interessante isso, né? Para nós, o vinho é uva e não é somente isso. Então, tem vinho de várias frutas, vinhos de vários cereais. Então, essa foi a contribuição que trouxe as gerações de Adap e Titi. Mesmo Caim, ele trouxe para cá, para o nosso continente, esses conhecimentos. Evidentemente que não tinha a mesma força do que tinha lá na Mesopotâmia. Bom, e a partir desse período, então, onde eles aprendem mais coisas a respeito desses preparos, foi que a partir desse período que o homem civilizado passou a chamar os Anunnaki de senhores. Então, eles chamavam de senhor. O senhor Enlil, o senhor Enki. E começaram, então, a entender os ritos de culto desses deuses. Como eu já falei também no vídeo anterior, Ninurta, ele era responsável pela cidade de Baditibira, que fica no atual Líbano. E é lá que Baditibira vai fazer uma flauta e também uma flauta e provavelmente também um órgão para um dos descendentes de Eno, filho de Eno, que se chamava Malalu. Esse nome, ele não consta ali no Gênesis 4, como eu falei para vocês. E um outro filho também, né, de Eno, ele vai ser entregue a Dumuzi, que era um dos filhos de Enki, e ele então vai ensinar, o Dumuzi ensina ele a arte de procurar água e fazer poços.
Bom, então, do tronco de Enos, de Eno, depois da quinta geração, depois já teve 5 patriarcas, né? Depois, então, no quinto, vai nascer outro Enoque. Esse é o Enoque que não morre, ele simplesmente é levado. Então, nas tabuletas sumérias, ele vai receber o nome de Enquime, mas é Enoque, que viajava pelos céus. Então, tem até um livro apócrifo de Enoque, onde ele fala realmente que ele viajava pelos céus com os deuses. E a população naquele momento, daquela região, cresceu, e cresceu muito. Enquanto isso, Enquime ele fazia as viagens curtas, conhecendo além do nosso solo aqui. Então, esse Enquime, ele tinha essa prerrogativa de sair viajando pelos céus. E a população crescendo, né? E os Igig já não queriam mais permanecer em Marte, então eles vinham à Terra com muita frequência. Eles já estavam querendo a vida aqui. Aqui era melhor do que lá. E Marduk também vinha, porque ele tinha um interesse muito grande de ver tudo que estava acontecendo aqui. Lembrem bem que numa viagem que ele fez com o pai dele, com Enki, ele já tinha reclamado muito, né, a respeito do pai dele não ser o líder máximo da Terra. E Enki, ele já conhecia um pouco, né, da vertente, do caráter do filho, então ele pede, ele suplica, fica em Marte. Mas ele não ficou, né? E voltando a falar do Enoque, ele era inteligente, tinha muita curiosidade pelo espaço, por tudo aquilo que estava fora do solo da Terra. Então ele tinha uma curiosidade pelos céus, tinha curiosidade pelos mundos e tinha também curiosidade por tudo que era de cálculo. Então ele calculava, ele era ótimo em cálculo. E Enki tomou um carinho, um amor por ele muito grande, porque fazia parte também da sua descendência. E ensinou tudo o que ele tinha ensinado para Adapa. Ele ensinou tintim por tintim sobre o sistema solar, sobre a Lua, sobre as constelações, as 12 constelações que ele havia denominado, que são essas constelações que estão aí dentro também dos 12 meses do ano. E ele também, Enoque, ele vai fazer 2 viagens. Ele vai primeiramente para Marte, onde estava Marduk, e quando ele chegou, Marduk o recebeu e o levou até a Lua para que ele conhecesse a Lua também. E quando ele voltou para a Terra, ele foi mandado para Sipar. Ali em Sipar ficavam os veículos espaciais. E aí essa cidade, Sipar, ela era de responsabilidade de um dos filhos de Enlil, de um dos netos, porque Enlil tinha 2 netos, né, que eram gêmeos, o Tu e Nana, que foram os mais famosos. Ele teve outros, mas esses 2 tiveram mais relevância. Então, o Tu, o neto de Enlil, ele vai ficar ali com Enoque. E quando ele entra em Sipar, ele recebe o título de Príncipe dos Terrestres. E aí o Tu ensina para ele todos os ritos e a função do sacerdócio. Então, é a partir daí que eles começam, então, a cultuar, a ter o culto a esses deuses, certo? Que dentro do relato da Gênese vai parecer que só existe um, mas não, são vários. Tanto do clã de Enlil, quanto do clã de Enki. E isso nós veremos no próximo episódio. Isso daria um filme muito interessante, não daria? O script é bom, o roteiro que deveria
Vai ser meio difícil. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, façam comentários. E eu estarei com vocês na próxima semana, nas próximas também. Conto com todos. Um grande beijo. Até lá.